vamos falar então sobre os fariseus. A palavra fariseu significa separado. Você sabe que a palavra santo significa o quê? Separado. Então, os fariseus são aqueles que se achavam o quê? Santos. Por isso chamar seu fariseu. Se achava santo. Fariseu hoje tem uma outra conotação totalmente diferente do que naquela época. Naquela época, eu chamava alguém de fariseu, estava dizendo o quê? Hoje esse homem é muito santo, esse homem é muito religioso, esse homem é muito de oração, de jejum, de consagração, de busca. Essa era a visão, era algo bom. Hoje, quando chama alguém de fariseu, já não é bom. Por quê? Porque Jesus desmascarou a falsa religiosidade deles. Eles tinham uma aparência de santos, mas Jesus dizia que por dentro deles era como se fosse um sepulcro, pintado por fora bonito, mas por dentro está cheio de podridão. Então surgiu assim o fariseu, surgiu essa ideia de que parece, mas não é. Muito bem, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho sobre os fariseus. Os fariseus. Deixa Mateus 23 aí, quietinho. Vem comigo rapidamente para a Bíblia. Rapidinho. Marcos. Acharam? Capítulo 3. 3. Vamos lá, 3. Capítulo 3. Verso 6. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, porque procurava ver como. Então esse pessoal é inimigo de Jesus. Esse, já começa a ver aí, risca aí. Esse pessoal é inimigo de Jesus. Não quer conversar não, quer matar Jesus. Nós já vimos que Jesus estava traindo a multidão, já vimos que Jesus tem um ensinamento totalmente diferenciado dos demais ensinadores e até do que já estava escrito no Talmud, que é os ensinamentos antigos. Jesus traga algo novo, eu porém vos digo. Então, vamos lá, capítulo de número 6, por favor. Capítulo de número 6, perdão, capítulo 2, esse mesmo livro. Marcos, capítulo 2, verso 16. Acharam? Sim. Olha só. Nós temos aí no verso 13 em diante, falando sobre a conversão de um dos discípulos de Jesus, Mateus. E ele trabalhava na alfândega, sublinhe, alfândega. Ele era cobrador de impostos, tá? E ele era da tribo de Levi. Ele é chamado de Levi, mas o nome dele vai ser mudado para Mateus. Mateus é o nome grego, Levi é hebraico. Então ele é alguém que está fora da posição, tem uma vocação, tem um chamado, mas está se dedicando ao seu trabalho na alfândega, trabalhando diretamente para o governo. Ele está fora da posição. Jesus então passa e diz: segue. Ou seja, vamos entrar para o chamado? Vamos entrar para aquilo que Deus tem para a sua vida? Ele então diz a Bíblia que ele segue. Verso 15: aconteceu que, estando assentado à mesa, a casa deste quem? De Mateus. Estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, e muitos publicanos. Sublinha aí, quem são os publicanos? São as pessoas que trabalham para o governo. Ele é o quê? Ele é uma pessoa, hoje em dia nós sabemos que ele é o quê? Ele trabalha para o governo. O funcionário público. E os publicanos não eram bem vistos pelos judeus, por quê? Porque eles trabalhavam para Roma, e Roma subjugava o povo de Israel, cobrava muito imposto. Então ele trabalhava para Roma, cobrando imposto dos seus irmãos, entendeu? Então os publicanos não eram bem vistos, porque eles trabalhavam para o inimigo. Bom, aí o texto diz, verso 16, chegou onde eu quero. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores,
disseram aos seus discípulos, disseram aos discípulos de Jesus, subia aí, publicanos e pecadores. Mateus era um publicano, porque ele deixou o serviço de publicano para seguir Jesus, mas fez uma grande festa, convidou Jesus para ir nessa festa, e nessa festa, Mateus chamou todos os seus amigos lá e disse: ó, estou matando os boi, vou seguir Elias, ó, chega, acabou, agora vou seguir esse homem aqui, mas vamos fazer uma festa aqui? Saideira? Quem aparece lá? Os escribas e fariseus. Vendo Jesus sentado à mesa com os escribas e fariseus. Aí o texto diz que eles vão perguntar para os discípulos de Jesus. Eles não vão perguntar a Jesus, vão perguntar aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês, está comendo com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, Marcos 2,17, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Mas sim os pecadores. Jesus não está dizendo aqui que eles não estão doentes. Entendeu? Jesus diz: eu não fui procurar os fariseus porque os fariseus estão sãos. Eu estou procurando os publicanos e pecadores porque eles estão doentes. Ele não está dizendo que eles estão sãos. O que Jesus está mostrando aqui é: quem precisa de médico é os doentes. Eu vim para os pecadores. O que ele está dizendo aqui é: esses pecadores, esses publicanos, reconhecem que estão doentes e vêm a mim para que eu os cure da sua alma, da sua angústia, certo? O problema de vocês, fariseus, é que vocês estão doentes, mas não reconhecem que estão doentes. Entendeu, gente? Então não é que eles estão sãos, é que eles estão doentes. Doente, eu estou dizendo doente fisicamente, tá, gente? Porque eles têm problemas, são fariseus, são hipócritas, são alcoólatras, né? Um alcoólatra. Ele, se não reconhecer que ele precisa de ajuda, para ele está tudo tranquilo. Entenderam, gente? Se ele não reconhecer que ele precisa de ajuda, para ele está tudo tranquilo. Então Jesus vem dizer o seguinte: olha, a salvação veio, mas vocês não querem vir a mim para que eu possa curar vocês. Tá? Para que eu possa curar vocês. Então, olha só. Vamos lá. Capítulo de... Só você tem um pouquinho... Segura aqui, Marcos, também. Segura aqui, Marcos. Só você tem um pouquinho de noção de quem é esse pessoal aqui. Lucas, capítulo 18. Rapidinho, gente. 18, verso 9. Vou narrar o texto. Lucas 18, a partir do verso 9, nós temos aí os fariseus... Lucas 18, a partir do 9. Você tem uma história aí que subiram 2 pessoas ao templo para orar. Aí, ó, verso 10. Jesus vai contar essa história aí, ó. Aí, e repara que é uma parábola, tá? Isso não aconteceu, não. Está escrito no verso 9. É uma parábola. Já vi gente narrando isso como se tivesse acontecido. É uma parábola. Ele está dizendo que subiu 2 homens a orar. 2 homens. Um dos homens é o quê? E o outro? A sobrinha aí. Você tem uma noção? Tem uma noção de ver como os publicanos viam, como os fariseus viam os publicanos. Aí o texto diz que o fariseu, sobrinha, o fariseu, ele colocou-se de pé lá no templo, hein? E ele orava com quem? Com Deus? Com quem ele orava? Bom, gente, eu sei que está aí, não tem certeza. Consigo mesmo, sobrinha, consigo mesmo. Então existe oração que não chega até Deus. É oração que é só entre você e você. Ele orava consigo mesmo. Ele orava consigo mesmo. E qual era a oração dele? Ó Deus, graças te dou. Glória, hein? Porque não sou, sobrinho, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Nem como esse publicano aqui. Já imaginou, meu irmão? Você já imaginou? Você está na igreja, de repente o irmãozinho começa a orar do seu lado e fala: Senhor, eu sou santo, eu não sou como os demais homens. Nem como esse irmãozinho aqui, Senhor.
Você já imaginou? Adulto, injusto, pecador, publicano. Aí o irmãozinho lá, ele vai dizer mais. Então ele já falou, ele falou aí o que ele não é. Agora ele vai falar o que ele é. O que ele é. O que ele é. Ele diz, ó, eu jejuo, né? 2 vezes na semana. Dou dízimo. Sou dizimista. Achou, gente? E além de mandar uma jejuar pelo menos uma vez por semana, jejua 2. E dizimista. Então ele diz aquilo que ele não é, ele diz aquilo que ele é. E ele está achando que está falando com quem? Com Deus. Deus, olha o que eu não sou e olha o que eu sou. Mas não, ele está orando assim mesmo. Essa oração não subiu, não. Aí o publicano do lado batia no peito, meu irmão, batia no peito. Não queria nem olhar para o céu, não queria nem olhar para cima. E ele dizia o seguinte: imagine, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Então, esse daí, ele disse o que ele é. O que ele é? Pecador. Reconheceu que está doente, compreende? O outro não consegue reconhecer que está doente. Ele consegue ver a doença nos outros. Os outros que tem que mudar. Os outros que tem que parar com isso. Os outros é que não presta. Eu? Entendeu a ideia do fariseu hoje? Que gerou? Que Jesus está desmascarando eles. Aí Jesus faz uma perguntinha: vem cá, acabou o culto. Qual deles é seu abençoado? Aquele que foi humilhado? Ou aquele que se exaltou? Aquele que se humilhou. Repetindo, você não é abençoado por Deus porque você é humilhado. Isso diz aí. Você é abençoado por Deus. Ele foi para casa abençoado por Deus porque ele a si mesmo, a si mesmo se humilhou. Então não é aqueles que são humilhados serão exaltados. Não, aqueles que a si mesmo se humilham. Ele está sendo humilhado, não está? Pelo outro? Está sendo humilhado. E o que ele fez? Se humilhou ainda mais. Ai, Deus, ai, meu Deus do céu. Aí, ó, o culto acabou. Um foi abençoado para casa, o outro, mesmo que chegou, voltou. Mas é mais ou menos assim, mesmo. Tenta imaginar. Irmãos, vamos fazer aqui agora 2 filas de oração. 2 filas de oração. Aqui o pastor falando de tal, terno, gravata. Só, ó. Do outro lado aqui está o irmão Alessandro, barbudo, calça jeans, tênis. Vamos, vem aqui à frente, escolhe uma das filas e vamos orar. Você acha qual fila que vai crescer mais? Qual fila que vai encher mais? O irmãozinho terno, gravata, todo social, bonitão. Melhor ainda, se tiver um carrão do lado de fora, ainda, meu irmão. Qual fila você acha que vai crescer mais? Olha o irmãozinho ali do lado, que está lá, todo. Vou colocar assim, light, né? Descaracterizado. Qual fila que vai crescer mais? Quem você vai procurar? O outro. Entende? O outro. Mas infelizmente é assim. Tá? Então, querido, não se iluda com o que Jesus está falando. Não se iluda com a aparência. Não se iluda com aquilo que será que você vai ser aceito por Deus só porque você não faz certas coisas. Não se iluda que você vai ser aceito por Deus porque você faz certas coisas. Ele não faz coisa ruim, faz coisas boas. E nem por isso foi aceito. Compreende? Pegou? Então esse grupo aqui de fariseus, eles menosprezam os pecadores e os publicanos. Muito bem, voltamos para Marcos. Marcos, capítulo de número 7. Rapidinho, gente. Marcos, capítulo 7. Marcos 7. A gente estava onde? A gente estava em Marcos o quê? 2, né? 2. Vamos ler o 35. O 35 não, o 23. 23. 2, 23, também. Cadê? Nós já lemos já, né?
Não, 23. Aconteceu que passando no sábado pela seara, os seus discípulos a caminho comeram as espigas. Os fariseus disseram: vê o que fazem no sábado, o que não é lícito fazer? Mas ele disse: você nunca leu o que Davi fez, não? Quando Davi estava com fome, ele entrou lá no lugar santo e pegou os pães da proposição que estavam no lugar santo. Você não conhece a Bíblia, não, cara? E diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E quer saber mais? O filho do homem é o que do sábado? Sim. Então, os fariseus, eles se apegavam muito nisso aqui, ó. Jeito, junto, dízimo, oração, mais o que? Vimos aí? Sábado. Pensa no negócio que eles levavam a sério. Eles levavam isso aqui a sério. Levaram isso a sério. Então, tá os discípulos de Jesus com fome, passaram perto de uma seara, viram umas espigas. A lei permitia que você podia fazer isso aqui, ó. A lei permitia, a lei dizia bem assim, ó: quando você estiver colhendo na sua plantação, você não colhe o que está na beira da pista. Deixa para a pessoa esticar a mão e pegar. É lei. Eles não podiam colher na beira da estrada, não podia. Ao redor da seara, não podia. Era para os pobres e os viajantes. Não podia entrar na seara, se você pudesse pegar. E você estava pegando, só por fome. Aí os fariseus viram isso e falaram: rapaz, hoje é sábado, não pode fazer isso não, isso é trabalho, não pode. Aí Jesus: rapaz, você nunca leu não? Davi estava com fome, quase morrendo, foi lá e entrou no lugar santo, pegou os pães da proposição e começou a comer. O sacerdote, a minha parte deu para ele. Você não viu não? O que Jesus está dizendo aqui é: vocês estão preocupados com o sábado, não é? Mas quem está aqui é o quê? Sim. Se é Senhor, o que o sábado é dele? O sábado é servo. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado só existe por causa do homem, senão o homem ia trabalhar direto. Correndo. Aí Deus: não, tem que parar esse homem, vou criar um dia para ele. Para. Então o sábado só existe por causa do homem. Agora veja bem: você é maior do que o sábado. Em outras passagens, Jesus contou uma história. Se um animal seu cair numa cova, cair no buraco, se um animal cair no buraco, você vai deixar o animal ficar no buraco até um dia? Até passar o sábado? Jesus: não, rapaz. Por quê? Porque a vida vale mais. A vida vale mais. Eles estão com fome. A vida vale mais. Ele curava algumas pessoas no sábado e falava bem assim: ei, pega a sua cama, vamos embora. Aí os fariseus: mas como? Não pode carregar. Porque é sábado, não pode carregar Deus, não pode carregar nada. Então, bora lá. A gente vai acabar sobre o sábado aqui. Eu ia fazer a pergunta, mas... Não, a gente vai estudar sobre o sábado. É só para a gente ter uma boa noção desse grupo aqui. Capítulo 7. Capítulo 7. De Marcos? Marcos aqui. 7. Reuniu-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Imagine. Vendo alguns dos seus discípulos que comiam pão sem lavar as mãos. Olha que pessoal encrenqueiro. E lembra, gente, isso aqui, ó, a vida vale mais. Jesus dizendo: a vida vale mais. Mas vocês pegaram o sábado e criaram um monte de tradição. Vocês criaram um monte de tradição. No sábado pode andar tantos passos, 1000 passos, 1001 já vai pecar, não pode. Vocês criaram isso. Vocês que criaram que me jejuar uma vez a semana. Meu pai não mandou
Porém, eles observaram que os discípulos de Jesus não passaram nas talhas e lavaram o quê? As mãos. Aí, ó. Verso 3. Porque os fariseus, todos os judeus, sobrinho, conservava a tradição dos antigos. Isso é complicado, gente. Isso é complicado. Nós estamos no século 21 e ainda tem denominações por aí conservando certas coisas, certas tradições que não faz mais sentido. Nossa, e é muito, né, pastor? Não faz mais sentido, gente. Não faz. Eu não quero estar gravando aqui, senão, meu Deus do céu. É Flávio. Minha avó falava que televisão é coisa do diabo. E hoje a gente vê, tem certos programas que. Tem certas denominações que até hoje, irmão, você não pode estar praga, a mulher não pode usar maquiagem, o homem não pode usar barba, o bigodinho pode. Não pode. Vai entender? Ele não pode usar um paletó, se estiver rachado na situação, ele não pode usar um paletó. A mulher não pode usar um salto. Um monte de tradições que você vai para a Bíblia não proíbe isso, mas há tradições que foram criadas pela denominação, o que é uma tradição? Tradição fala de coisas do passado ou do presente? Ou do futuro? Do passado. Então existe a tradição e o pessoal do presente está agarrado ao tradicionalismo. Sabe o que significa ismo? A palavra ismo, cristianismo, judaísmo, budismo, tudo é ismo. A palavra ismo significa crença. Crença. Está agarrado a uma crença, uma coisa que está lá. Então eles tinham esse negocinho assim, não pode. Aí o que vai acontecer? Olha só, verso de número. Aí tá aí, ó, tradição deles, ó, lavar o copo, os vasos, os metais, as camas, o jantar. Eles tinham um monte de regrinha, não pode, tem que fazer assim. Tá aí, no verso 4 aí, ó. Aí, verso 5. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos? Como assim? Como é que é? Você quer que os discípulos de Jesus andem segundo a tradição dos antigos? Como que os antigos ensinaram para vocês? Eu acabei de mostrar como que os antigos ensinaram para vocês. Está ultrapassado. Eu, porém, vos digo, entendeu, senhor? Então você tem dois grupos aí, um grupo que ainda vive na tradição dos antigos e um grupo que são discípulos de Jesus. Esse pessoal que são discípulos de Jesus, Paulo vai falar sobre eles. Paulo vai dizer que esse pessoal que tem um conhecimento da palavra, a palavra liberta, mas liberta tanto, que às vezes ela mesmo te prende. Ela vai dizer que muitas vezes a sua liberdade é restringida por causa da fraqueza do irmãozinho, ainda sem conhecimento da palavra, colocando a tradição dos antigos acima da palavra de Deus. Aí, por amor à fé fraca do irmãozinho, eu não posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então eu não faço diante dele, senão eu mato ele na fé. Aí eu tenho que esperar ele passar, depois que ele passar, eu vou lá e compro minha carne de porco. Entendeu? Vamos lá. 6. Respondeu e disse: bem disse Isaías a respeito de vocês. Olha o que Isaías falou a respeito dele. Profetizou: hipócrita, como está escrito, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Mas não, irmão, a parte mais hipócrita do culto, sabe qual é? A hora do louvor. A gente fica lá cantando, assim, quebra minha vida. Senhor, importa que eu diminua, que eu sou crente. Senhor, eu quero subir. A gente fica cantando um monte de coisa. Aí Jesus fala: miserável, vai não sei que você não quer. É mentira que está cantando. Não é do coração, não é verdade o que você está falando, entendeu? É isso, honra com lado, mas o coração não está naquilo que você está falando. É isso que ele está dizendo. Aí vai dizer mais, verso 7. Em vão vocês me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Irmão, é uma doutrina, é um ensinamento
E eles colocaram isso como o quê? Como o quê? A tradição como o quê? Mandamento. Quebra para ver. Você é excluído disso? Quebra o mandamento, não, tradição. Só que eles transformaram a tradição em quê? Mandamento de Deus? De homens. Ó, você tem que se limpar a sua mão, entendeu? Bonitinho. Aí Jesus, um miserável, tá tudo podre aí dentro. Você está envelenado, do pé à cabeça, que olha para você assim e fala: uau, homem de Deus, santa mulher de Deus. Você é um hipócrita. Compreende? Isaías também fala. Aí, verso 7. Me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque vocês deixam o mandamento de Deus e se apegam a retentes, né? As tradições dos homens. Como lavar a mão, lavar o pé, lavar o jarro, lavar. Você ignora o mandamento de Deus, se apega à tradição de homens. O verso 8 é complicado isso. Fazendo isso, vocês estão invalidando, o que diz aí, sobrinho? O mandamento de Deus com a vossa tradição. Eu já fui disciplinado porque eu fui para a praia, adolescente, jovem. Fui disciplinado porque eu fui no show do Oficina G3 e na época também do Novo Som. Não podia, a galera do capeta, tudo do diabo, você não podia nem ouvir. Oficina, o Novo Som. Catedral. Catedral, excluído, não podia. Se uma igreja tem uma bateria lá dentro, você está disciplinado. Bateria tocando, você está você está disciplinado, não podia. Então, cabelo. Então assim, e eu fiquei 18 anos, né? 18 anos dentro de uma denominação, com um monte de coisa, de tradição de homens, e eu obedeci isso tudo. Obedecia mesmo não acreditando, porque eu obedecia por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Tá? Do amor. Bora, gente. Verso 9. Bem invalidais o mandamento de Deus para guardar as vossas tradições. Então tá aí, gente. Tem um monte de coisinhas aí. Verso 13. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Irmão, isso é sério. Invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Então, falar sobre os fariseus é falar desse pessoal que parece ser santo, exige santidade, demonstra a santidade. Mas quando Jesus olha para esse pessoal, ele diz: só vejo tradicionalismo. Só vejo tradicionalismo. Aí, quer ver? Agora, aí que vai ter aquele contexto que você conhece, no verso 18, verso 17. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, e os seus discípulos, sobrinho, que os discípulos vão perguntar isso, o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse: assim também estáis sem entender, não compreende que tudo aquilo que como é que é? Que de fora entra no homem. Não pode contaminar? Lembra que a questão é porque os está comendo sem lavar as mãos? Lembra disso? Porque não entra no coração, mas no seu ventre, e depois é jogado fora. Aí vai dizer, verso 20, mas o que sai, sobrinha, mas o que sai, isso contamina o homem. Porque do interior, sobrinho, do interior do coração do homem sai, irmãos, olha o que sai daí dentro. Tá vendo? Hoje tem culto. E esse culto era todo aqui, tá? Esse culto era aqui embaixo, aqui, ó. Não consegui dar não. Então são 13 coisas. Depois você estuda em casa aí. São 13 portas que precisam ser fechadas. Porque sai. Se sai é porque abriu. Tem que ser fechado isso. Essas portas aí. Então ele vai dizer que do coração do
sai o mau pensamento, adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro do homem e o contamina. Ele batia pesado nesse pessoal, desses fariseus. Amém? Eles estão aí, gente? Então, eu acredito que existe usos e costumes, mas existe também os bons costumes. Existem os bons costumes, nós não podemos abrir mão desses marcos. Agora tem coisa aí, meu irmão, que não faz mais sentido. A gente fica acreditando numa tradição daqueles que já morreram. A gente fica dando um tradicionalismo, conservando a fé daqueles que já morreram, porque só eles acreditavam nisso. Não faz mais sentido hoje. Fica conservando a fé em uma tradição daquela época, daquele tempo. Eu lembro que uma determinada igreja aí, assim que eu aceitei Jesus na época, me deram uma Bíblia. Aí no final da Bíblia tinha um monte de RI. RI é o quê? Tradição, regime interno. Cada igreja tem. Aí lá dizia assim: você não pode ter televisão. Beleza, você vai lendo. Aí depois está lá, mas você pode ter uma câmera filmadora. Miserável. Eu vou filmar e vou assistir isso aonde? Aí você ia na casa de uns pastores, eu presenciei. Não tinha televisão nenhuma, mas eu fui falar assim: pai, posso tirar a televisão dentro do guarda-roupa? Não, pai, não, agora não. Não tinha televisão dentro de casa, mas estava escondido no guarda-roupa. Irmão, olha, abre sua Bíblia comigo em Colossenses. As pessoas estão invalidando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Abre em cima, capítulo 2. As pessoas estão invalidando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por elas. E você consegue quebrar isso? Não consegue quebrar. Não consegue quebrar. Não tem como quebrar isso. Ou você fica lá dentro e obedece, ou você vai ser um rebelde lá dentro. Mas não tem como quebrar isso. Não tem como quebrar isso. Mas graças a Deus não existe só Laodiceia, Filadélfia, Esmina, Pega, Tiatira, Sardes. Não existe só uma igreja, tem várias por aí, meu irmão. Procura um. Achou, gente, Colossenses? Capítulo 2. Vou ter que resumir aqui algumas coisas aqui. Capítulo 2. Isso minha agenda. Bom, verso 6. Como, pois, recebeste, sublinha a palavra, recebeste o Senhor Jesus, acabou de aceitar Jesus, não, você recebeu Jesus, você aceitou Jesus, glória a Deus, aceitei Jesus, andai nele, sublinha, andai nele. Só que quando você começa a andar no Jesus, no Senhor Jesus, aí o que acontece? 7. Arraigados, edificados nele, firmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ações de graça. Beleza. Mas ele pode dizer: você acabou de receber Jesus. Não vai receber Jesus? Recebi. Tome cuidado. Cuidado com o que, Paulo? Tome cuidado, rapaz. O quê? Tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia, vã sutileza, segundo a tradição do homem, e não segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tome cuidado, cara. Você acabou de receber Jesus, anda nele. Eles vão vir com uns fardos pesados para cima de você, um jugo para cima de você. Tome cuidado. Tome cuidado. Filosofia, tradição de homens, rudimento do mundo, não tem nada a ver com Cristo. Aí, verso de número 14, ele vai dizer que na cruz do Calvário, Jesus riscou toda a célula, tudo aquilo que era contra a gente, ele cravou na cruz, nós somos libertos. Glória a Deus pelo que Jesus fez. Amém? Mas ele vai dizer: mas tome cuidado de novo. Com quê? Verso 6. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo sábado. Ninguém vos julgue. Eu estou sendo julgado porque eu não lavei as mãos, porque eu estou com fome, eu peguei
Aí vai dizer, tudo isso era sombra, tinha um objetivo, ninguém vos domine. Olha a palavra, domine, domine, domine. Tome cuidado que ninguém te domine, senão você vai virar presa dessa pessoa, presa. De sair da igreja, ó, se sair da minha igreja, você perde a salvação. Tem pessoa que não sai daquela igreja porque se sair, perde a salvação. Colocaram na cabeça, está preso. Não sai, se sair, perde a salvação. Sair de fora da cobertura, perdeu a salvação. É presa de homens. Aí ele vai dizer mais, verso de número 19: e não ligado à cabeça, a qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas ligadoras vai crescendo e aumentando em Deus. Verso 20. Vou fechar a janela lá atrás. Já fechei, não, estou gritando. Aí vai dizer o seguinte: Cristo já resolveu na cruz do Calvário tudo isso, certo? Tome cuidado de novo, verso 20. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto ao rompimento deste mundo, já morreu com o mundo, já morreu com o pecado do mundo, já morreu com o mundo, já recebeu Jesus como Salvador. Aí você vem para a igreja, está aí, ó. Vamos colocar um monte de jugo em cima de você de novo. O que diz, ó? Porque vos carregam, sobrinho, carregam ainda de ordenança, como se você estivesse no mundo, cara. Joga um jugo pesado sobre você. Paulo, como assim? Tais como? Não toque, não prove, não manuseie. Se tivesse tempo para falar sobre isso, hein? Tocar, provar e manusear. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e ensinamentos de homens. Ele diz, olha, perece. Por que perece? Porque é uma tradição, é uma fé, já é uma crença que já passou. Mas ainda estão preservando uma tradição, mas aqui já pereceu. E os mandamentos de Deus? O mandamento de Deus não perece. Mandamento de Deus é para qualquer geração, em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mandamento de Deus não perece. Agora a tradição morre. Surge uma nova geração, porque o cara que deu a tradição já morreu. Aí surge a nova geração da igreja e fala, rapaz, não dá mais para a gente seguir esse negócio aí não. Papai já morreu, tio já morreu, o líder fundador da igreja já morreu, tá lá. Aí tudo heróis aí, porque estava mesmo, mas já foi. Aí essa galera é rebelde. Aí ele vai dizer o seguinte, ó: se pois estás morto com Cristo contra o rompimento do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança? Como se você vivesse no mundo. Tais como: não toque, não prove, não manuseie. As tais coisas todas perecem pelo uso. Você vai usando. Chegou a hora aqui, meu amigo, não dá mais não. Pereceu. Aí ele diz mais: as quais coisas perecem pelo uso, porque são preceitos e doutrinas de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria. Hoje proibir televisão tem. Hoje o homem não pode isso, a mulher não pode aquilo. Tem uma aparência de sabedoria, de devoção a Deus, aleluia. Voluntário. O problema é que não é voluntário, se impõe. Humildade, né? A pessoa demonstra humildade. Disciplina do corpo. Sublinha isso, é do corpo. Mas não tem valor algum, senão para a satisfação da carne. Da carne de quem? Do fundador. Aí vem Jesus e diz: ó, vocês têm uma aparência de santidade, mas a mim não me dá. Então esse povo aí não lê então a Bíblia, que aqui está lá. Eu ia falar sobre né? isso. Está claro aqui falando aí eu vi que ele falou que vai falar tradição, né? Mas continuam fazendo. Eles sempre voltam para o velho, né, pastor? Isso aí. O Velho Testamento. Isso aí. Roda para lá. Então, gente, olha a situação. A gente está falando dos fariseus lá, mas se você pegar e olhar para cá, não está diferente não. Sabe por quê, pastor? Que chega até incomodar. Porque eles brigam tanto pelo que é do passado, que é do Velho Testamento, que como na igreja não se fala essa parte não. Então aí, você viu o sábado? O sábado era uma sombra de coisa futura.
O sábado era uma sombra. Sombra não é algo real, sombra é algo que representa real. O real chegou, o Senhor do sábado chegou. E a sombra? A sombra se foi. Você está guardando o Senhor? Todo. Então beleza. Você já foi até ele? Sim. Então, ele te dá descanso para a sua alma. Amém? Já estou aqui ainda? Vamos lá, a gente pode falar com a pessoa sobre Marcos 12. E não teve jeito. É sábado, acabou. Vamos trabalhar sobre isso. Marcos 12. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que os fariseus, eles eram muito apegados ao que nós estamos falando? Tradição. Jesus, meu irmão, Jesus foi para cima deles, em cima deles com a tradição e... Você, como é que é? Hoje eu vou usar as talhas lá na porta lá. Vocês querem ser purificados? Não vai ser com água não, vai ser com sangue. Essa é a purificação. Se essa purificação aqui do sangue não purificar você, meu irmão, não tem aguinha, banho que vai resolver. Marcos o que eu falei? 12. Marcos 12, irmãos. Marcos 12, verso 13. Vamos lá. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para apanhar em alguma palavra. Então, eu já falei isso aí para vocês, né, sobre o tributo aí, não já? Já falei na última aula. Então, é o pessoal que está sempre assim, cara, tentando te pegar em alguma palavra. Capítulo, verso 18. Já falei também, ó. Então, os saduceus que diziam que não há ressurreição, lembra, os saduceus? Eles não acreditam em ressurreição e nem em anjos. Nada que é espiritual, eles não acreditam. Não acreditam em ressurreição. Aí você conta aquela historinha de um homem, de uma mulher que casou com 7 maridos. Eu falei isso também na aula passada, né? 7. Aí eles vão perguntar: Senhor, no dia da ressurreição, qual desses vai ser o marido dela? É 7, verso 22. Entendeu? Aí, qual desses vai ser o marido? Então, eles não acreditavam em ressurreição, em anjo, nada disso. Tá? Eles eram bem material. Demônio, nada. Bem material. Tipo assim, vivamos porque amanhã vamos morrer e acabou. Esperar em Deus só nessa vida. Eles não acreditavam em isso. Tá? Mas já os fariseus não. Os fariseus acreditavam em ressurreição. Vamos lá. Capítulo 14. Só um detalhe para vocês. Isso em Marcos aí, então, né? Em Marcos. Sim. Olha só que interessante para você não ter uma noção. Barulho intenso. Aqui, 11:27. Você tem uma noção. 11:27. Tudo isso que nós falamos aqui, 11:27. Que diz? Aonde Jesus estava andando? Aonde estava andando? Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, mas aonde ele estava andando? Eu sublinho, ele está andando dentro do templo, tá? Então tudo você vai ver aí no capítulo 12, capítulo 11 até o 13, está acontecendo tudo dentro do templo. Tudo dentro do templo. Então foi dentro do templo, verso 13, que os fariseus vão perguntar a ele sobre o tributo. No verso 18, que os saduceus vão perguntar sobre a ressurreição. Achou? Sim. Capítulo 13, verso 1, então. Saindo ele do templo. Então, desde lá até cá está acontecendo tudo dentro do templo. Dá uma mensagem maravilhosa. O que acontece dentro do templo quando Jesus entra? Vou dar uma lida aí para você ver. Então, gente, eu vou ter que ir para o intervalo. Mas até agora nós vimos que esse pessoal, os fariseus, é um grupo religioso, é um grupo separado, tá? É um grupo separado. É um grupo que preserva muito a tradição, jejum, dízimo, oração, o sábado, tem mais coisa. E você vai ver que Jesus entra em cena e diz: vocês estão mantendo uma fé dos que já morreram. E estão pegando a tradição e colocando acima do mandamento de Deus.
Aí Jesus vai para a cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, ele rasga a cédula, ele acaba com tudo. Aí diz, então agora que você já veio para mim, tome cuidado, porque eles podem jogar sobre você de novo algumas tradições, preceito, mandamento de homem. Vocês vão virar presa desse pessoal. Vamos no intervalo? Vamos de retorno? Hã? Rapaz. Bora, gente. Filho, vou mandar para a senhora. Tá bom. Meu filho é. Gente, então eu estou falando dos fariseus, significa separado, é um grupo religioso, é um grupo de aparência, Não se é misturar. um grupo que não se misturava, é um grupo que demonstravam, eles demonstravam a sua santidade através de muitas coisas, o quê? Exterior, né? Jejuar, dizimar, orar, eles demonstravam algo, e quem olhava acreditava, mas diante do olhar de Jesus, então lembra que fariseu naquela época era uma coisa boa, né? Hoje, depois Jesus se mascarou, já tem a ideia que Jesus passou. Parece, mas não é. Isso está aparecendo, né, com os dias atuais. Mateus 23 ainda, aí eu trabalho em Mateus 23. Vem comigo rapidamente. Mateus capítulo 6, rapidinho, gente. Mateus capítulo 6, falando sobre os fariseus. Mateus 6. Crendo que você achou, capítulo 6. Ok. Verso de número 2, ele está falando sobre as esmolas. Não deve dar esmola como Tocar completa. Para os hipócritas. isso aí, os hipócritas. Ele não vai chamar aqui os fariseus, mas já sabe quem é que ele chamava de hipócrita, né? Como fala os hipócritas. Por quê? Porque eles fazem isso, quando eles dão a esmola, eles fazem isso para o quê? Verso 2, para quê? Para quê? Suprir, para quê? Para quê? Nas ruas. Não, para quê? Para ser glorificado. Glorificar. Eles vão lá, dão a cesta básica e Desse modelo. para ser louvado, para ser glorificado, para ser. Olha só essa galera aí. Vamos lá, verso 5. Quando você orar, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé lá na sinagoga. Eles ficam até nas esquinas das ruas. E eles fazem isso para quê? Suprir. Para ser visto. Para chamar a atenção. Para ser Visto pelos homens. já viu? Eles oravam em pé, em alta voz. Eu não sou como os demais. Chamava a atenção, todo mundo olhava assim. Aí via que o camarada lá com filactéria, né? As roupinhas, né? Cheio de versículos bíblicos, escrito assim, rodado nas vestes. Que negócio amarrado. Mas verso de número 16, sublinhou, né? 2, 5, 16. Você usa isso. Quando você jejuar, ele falou sobre esmola, ele falou sobre oração, e agora está falando sobre jejum. Quando? Não é que você tem que fazer, é quando você quiser fazer. Quando você jejuar, sobrinho, não vos mostreis. Você vê que tem tudo contrário ao que eles faziam? Eles gostavam de ser vistos, eles gostavam de se amostrar. Aí vem Jesus e diz: não, quer orar? Vai no seu quarto. Quer dar sua esmola? Está no culto. Quer jejuar? Não demonstra, não fale que você está jejuando. Viu como ele mudou tudo? Mudou tudo. Então, gente, o que tem de religioso aí que desfigura o rosto para demonstrar uma santidade, até a tonação de voz a pessoa muda, para demonstrar uma santidade, um poderio. Você até assusta, você fica até com medo.
Mas o que? Ser visto, glorificado e demonstrar, eles gostavam de demonstrar sua santidade. Ô pastor, toma aqui um pedacinho de bolo. Irmão, o propósito com Deus. É complicado, né? Não vou nem mexer nisso não, só preciso ter uma noção desse pessoal aí. Esse pessoal. Vem comigo, por favor. Lucas. Então Jesus, ele gostava muito de quê? Ele gostava muito de jejuar, Jesus gostava de jejuar. Ele gostava muito de orar, Jesus gostava de jejuar. Ele gostava muito de guardar o sábado e as tradições. Vamos mexer com disso ainda. Capítulo o quê? Lucas 15. Todo mundo conhece. Mas olha como é que começa. A gente não presta atenção como começa. Achou? Lucas 15, verso 1. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Imaginou? Jesus na caverna de Adão? Está cheio de coisa que não presta. Vamos lá. Os fariseus e os escribas falavam baixinho, murmuravam, falavam baixinho. Este recebe pecadores, está sentado lá na rodinha do bar lá. Passei lá e o pastor sentado lá, rapaz, no barzinho lá, no meio dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Mas não? Aí Jesus veio. Vou contar para vocês a historinha, tá? Ele conta a historinha. Você conhece a historinha do pródigo? A primeira historinha que ele conta, verso 4, a da ovelha, sobrinha, da ovelha perdida, que o pastor quer atrás sem buscar. Verso 4, achou? No verso de número 10, ele conta outra palavra, outra historinha, de uma mulher que perdeu uma dracma, que perdeu uma moeda. Achou? 4, 10. E no verso 11, ele conta outra parábola, outra história, de um pai que tinha 2 filhos. A história do filho pródigo. Então, a ideia aqui sempre está perdendo. Ó, o pastor perdeu a ovelha, ou ela se perdeu, né? A dracma perdida, o pai que perdeu o filho. A ideia é, o que ele vai dizer é o seguinte: olha, sabe quem são os publicanos e pecadores? Os publicanos e pecadores são as ovelhas que estão perdidas e que eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas vocês acham que foram achados, vocês estão mais perdidos do que tudo. Vocês acham que precisam de médico, vocês acham que não precisam. Mas eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E eu vou começar pelos publicanos e pecadores. Ah, dentro de uma casa perdeu-se o quê? Uma dracma, uma moeda. E nós vamos procurar essa moeda que foi perdida. E vem, ele conclui a história do pródigo, certo? Que pediu os bens do pai e foi para o mundão, gastou tudo, depois voltou, e quando voltou, o irmão mais velho não queria entrar e participar de quê? Da festa, porque o filho que estava morto havia se arrependido e voltado. Então está dizendo, vocês fariseus, é o irmão mais velho. Vocês são o irmão mais velho, vocês não querem sentar aqui à mesa, comer com a gente, porque vocês estão olhando para eles e estão chamando eles de publicanos e pecadores. Quando eu olho para eles, eu vejo um pródigo arrependido, eu vejo um coração mudado. Vocês estão falando bem aí? Por que eu não vou sentar na mesa com os santos, né? Por que eu não vou sentar na mesa aí com vocês e fico sentado aqui na mesa dos publicanos e pecadores? Sabe por quê? Porque quando se eu sentar na mesa com vocês, eu não vou conseguir comer. Eu não vou conseguir comer. Porque a sua aparência de santidade não me engana. Eu vou olhar dentro de você um monte de podridão. Não vou nem conseguir comer. Ser como caiados. Ah, mas eles aí, publicanos e pecadores, não tem isso não? Tem. Mas eu estou vendo o desejo que eles querem de mudança. Viu a diferença? Desejo de mudança. Eles querem mudança. Por isso estão vindo até mim. Mas vocês, olha como é que era o fariseu. Capítulo 15, verso de número 25. E o seu filho mais velho, lembra, é os fariseus, eu vou para os fariseus, ele representa os fariseus.
estava no campo, são pessoas que estão trabalhando. Quando veio, chegou perto, ele não entrou, ele ficou perto, ele não entrou na casa. E chamou o seu servo e perguntou: o que está acontecendo aí? E eles falaram: teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado e recebeu seu irmão seu instalo. Verso 28, mas ele indignou-se e não queria entrar. Imagine, não queria entrar. E saindo o pai, o pai não saiu para receber só o pródigo, o pai saiu para receber ele também, insistir com ele também. Jesus não veio só para os publicanos e pecadores, Jesus veio também para os fariseus, os saduceus, herodianos, só que eles não quiseram, entendeu? E estava com ele, insistia com ele, e ele respondeu o seguinte: eu te sirvo, sobrinho, eu te sirvo. Serve ou não serve? Jejua, de cima, ora. Há tantos anos, olha que mentiroso, nunca transgrediu os seus mandamentos. Olha que bicho, nunca transgrediu. Não sei se você salva, não. Se quebrar um, já é culpado de todos, ele que nunca transgrediu os seus mandamentos. Mas não, fariseu. Então, aqui Jesus está falando dos fariseus. Os fariseus é aqueles que estão lá de fora, enquanto que as meretrizes e pecadores estão entrando para a salvação. Amém? Pegou isso, o contexto aqui? Então o contexto é essa história de fariseus e publicanos e pecadores. Esse é o contexto. Agora, gente, para a gente poder já pegar uma reta final aqui, rapidinho comigo, Filipenses, lá perto de Colossenses eu estava. Só que antes, Filipenses, capítulo 3, achou? Achou já? Você está rápido. 3, verso 4, Paulo está falando um pouquinho sobre a vida dele. E diz aí, ó, ainda também podia contar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Eu por quê, Paulo? Porque eu sou circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, segundo a lei. Da onde que grupo que ele era, Paulo? Fariseu. Isso aí. Paulo era do grupo de fariseu, meu irmão. Quando falava assim, tem carta branca para matar os cristãos, Paulo é comigo mesmo, deixa comigo. Ele era tribo de Benjamim, fariseu. Ó, segundo o zelo, perseguia a igreja do Senhor. Era zeloso, cara. Não era hipócrita, não, era zeloso mesmo. Não era um fariseu falso, era um zeloso mesmo. E ele diz mais: mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Isso é lindo, né, irmãos? Ele abriu mão, ele falou assim: olha, negócio de título, eu abro mão de tudo isso, eu quero é Cristo. Bem? Então Paulo era fariseu. Vem comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo, ele está sendo preso, tá? Paulo ele está sendo preso. Versos 2: levaram Paulo até o sumo sacerdote. Atos 23, verso 2: levaram ele até o sumo sacerdote. Paulo chama o sacerdote de quê? Ananias. Ele chama ele de quê? Cadê? Onde eu estou? Você está no 23:2. Verso 2: mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele dar um soco na boca de Paulo. Mas não, irmão, cala a boca, você está diante de autoridade aqui. Fariseus, sumo sacerdote.
Então Paulo disse: Deus te ferirá, seu fariseu, sua parede pintada de cal. Imaginou? O que está querendo dizer aí? Ó? Parede branqueada. Parece mais? Não é, sepulcro caiado. Que é pintar de cal. Seu hipócrita, seu sepulcro caiado, seu parede branqueada. Aí o homem, rapaz, você não pode falar assim com o sumo sacerdote, não. Aí na hora ele fala: rapaz, me perdoa. Olha o verso 3 e 5. Eu não sabia que ele era o pastor presidente. Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Paulo, sabendo que uma parte sobrinha, que uma parte era o quê? Daquele grupo que estava lá diante dele, uma parte era o quê? Saduceu, verso 6. E a outra parte era o quê? Fariseu. Olha a sabedoria dele. Paulo sabia que aquele grupo estava diante dele, uma parte era do fariseu e uma parte era saduceu. Por que ele sabia? Lembra que as roupas deles eram diferentes lá na foto? E Paulo era fariseu e fariseu, conhecia eles. Então Paulo agora vai dividir aquele grupo. Como que ele vai dividir o grupo? Verso 6, ele vai começar a falar a respeito de quê? A esperança de quê? A esperança de quê, gente? Verso 6. A esperança da ressurreição. Havendo ele falado ressurreição, os fariseus e os saduceus se dividiram. Ganhou! Por quê? Porque os saduceus não acreditam em quê? E os fariseus acreditam. Então o que ele fez? Tem muita gente aí contra mim. Dividiu. Aí agora os fariseus estão na mesma fé dele. Ele está dizendo: gente, olha, eu estou sendo preso aí. Depois ele vai contar a história aí, depois você lê em casa. Eu estou sendo preso aqui, por quê? Porque eu falei para vocês que vocês me deram uma carta para ir perseguir os cristãos. Eu fui perseguir, e depois no meio do caminho apareceu uma luz muito forte. Houve uma voz dizendo: Saulo, 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 porque tu me persegues? Eu fiquei cego durante 3 dias. Depois eu passei a enxergar de novo e comecei a seguir esse Cristo. Só que o problema é que vocês estão falando que esse Cristo, vocês crucificaram ele. Realmente, vocês crucificaram ele. Mas ele está vivo. Ele ressuscitou. Aí os saduceus, verso 7. Havendo dito isso, houve divisão entre os fariseus e os saduceus. A multidão se dividiu, porque os saduceus não acreditam em ressurreição, não acreditam em anjo, nem em espírito, mas os fariseus acreditam em tudo isso. Entendeu, gente? Paulo foi esperto mesmo. Vem comigo para... Gente, finalizei sobre os fariseus. Finalizei sobre os fariseus. Então é um grupo que demonstra santidade, mas na prática não são. Não são todos, porque Paulo era zeloso. Zeloso. Entende? Zeloso. Eu vou matar os 3 aí. Eles gostam muito de ser vistos, de ser glorificados, demonstrar uma santidade. A religião dos fariseus é uma religião de aparência. De aparência. É demonstrar santidade. Demonstrar que é homem de oração, que é mulher de oração. Então esses fariseus, eles tinham uma preocupação extrema com a sua aparência. Tá? Com a sua aparência. Muito, muito mesmo. Agora, deixa eu falar com vocês aqui sobre um pouquinho mais sobre o sábado e sobre essa liberdade que nós temos, mas que a religião da onde eu estou quer que eu visto a camisa deles para me parecer com eles, me comportar como eles. Hoje talvez nem tanto, mas antigamente você conhecia aquela pessoa: olha, a Maranata, aqui da minha coisa boa, e nós aqui da Assembleia. Hoje nem tanto, mas antigamente você reconhecia pelos trajes, tá? Nada contra. Tudo que eu estou falando aqui é sobre demonstrar uma coisa que não é. Tá? Capítulo de Romanos, 14 de Romanos. Romanos 14, isso aqui é importante para a gente ver sobre a nossa liberdade. Então, irmãos, se tem coisa que você acredita, que isso não é pecado para você, que a sua mente não te condena, tá? Talvez até a sua igreja não proíbe, mas a outra igreja proíbe e tal. Então, o que acontece? Todos nós somos irmãos. E como a gente vive com isso? É complicado.
que deixar de fazer aquilo que você sabe que pode fazer, que não é pecado, porque o irmãozinho acredita que aquilo é pecado. Aí o que você faz? Não faz na frente dele. Não faz. Achou, gente, o quê? 14, verso 1. A Bíblia diz: aos que estão doentes na fé, irmão doente na fé. Aos que estão doentes na fé, faz o que com ele? Recebe, esse irmão, Cristo morreu por ele. Mas há dúvidas. Mas quais são as dúvidas? Porque eu acredito que eu posso comer de tudo, carne de porco, porcinho, tudo. Mas ele disse que não pode. Ele disse que não pode comer carne de porco. O que come não despreza aquele que come, e o que não come não julga aquele que come. Vocês são de Deus, são irmãos. Quem é você para julgar o que come e o que não come? Para o seu próprio Senhor. Quem vai julgar é o Senhor, não é nós. Ele está em pé ou está caído? Ele é forte ou ele é fraco? Mesmo que esteja fraco, Deus é poderoso para levantar. Amém? Já estou aí? Agora vem o 5, sábado. Faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Então vamos lá. Esse dia é o sábado. O sábado ele é o quê? Santo. O sábado é para o quê? Descanso. O sábado é do Senhor. O sábado é abençoado. Foi o único dia de todos que Deus abençoou. E no sábado Deus descansou. Faz diferença entre dia e dia. Faz diferença, de segunda a sexta, de domingo a sexta é dia comum. Mas o sábado é do Senhor. O sábado é para descansar, o sábado é para dedicar-se ao Senhor. Outros julgam iguais todos os dias. Outros acreditam que todos os dias, não importa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não importa, eles acreditam que todos esses dias é dia santo, é dia de descanso, é dia do Senhor, é dia abençoado. Julgam iguais todos os dias. Aí diz: esteja seguro no seu próprio coração, esteja seguro. O sábado faz parte dos 10 mandamentos? Faz. Tem que guardar o sábado? Tem. Não do jeito que eles ensinam pra gente, que você tem que guardar o sábado. Mas você precisa guardar um dia da semana. Não importa se o seu sábado vai ser segunda, se o seu sábado vai ser terça, se o seu sábado vai ser quarta, se o seu sábado vai ser quinta. Não importa qual vai ser o seu sábado, mas você precisa tirar um dia de descanso, você precisa. Que o sábado faz parte dos 10 mandamentos. Mas Jesus, quando veio, disse: o sábado foi criado por causa do homem. Eu sou o Senhor do sábado. Você está em mim? Estou. Ok. Então vamos lá. Qual vai ser o dia que você vai tirar para descanso? Senhor, eu trabalho no sábado, mas eu posso na quarta-feira tirar esse dia para descanso. Beleza. Quarta-feira é o seu sábado. Entendeu, gente? Vamos ler de novo o 5. Faz diferença. Os adventistas fazem diferença. Nós não. Nós julgamos iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Em seu próprio ânimo. O que faz diferença, para o Senhor faz. E o que não faz, para o Senhor não faz. Pegou? Então é isso aí. Tá? O problema é quando cria um monte de regrinha no sábado. Você não pode receber a luz, você não pode pagar a passagem, você não pode receber um dinheiro. Então, um monte de tradiçãozinha que vem junto, deu um pacotinho, um monte de tradição. Isso é coisa de homem. Isso é tradição, coisa de homem. Então você precisa ter um dia de descanso. Qual é o seu dia de descanso? Tem que ter um dia de descanso. Um dia de descanso. Então vamos lá, mais ainda. Verso
Verso 13: assim que não nos julgamos mais, chega de julgamento uns aos outros, antes seja vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, olha isso aí, Paulo diz: eu sei, gente, eu sei disso, comer carne de porco, guardar um dia da semana como se fosse o seu sábado, eu sei disso, gente, mas eu sei, estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa em si mesma é imunda, a não ser para aqueles que têm por imunda. Para este é imunda. Mas se por causa da comida, meu irmão, entristecer teu irmão, já não anda, sobrinho, o amor, lembra que foi do amor? Já não anda mais no amor. Então não destrua por causa da comida aquele que Cristo morreu por ele. Estou de manhã? Então é complicado. Você não vai poder comer carne de porco. Por quê? Porque não pode comer carne de porco. Torresminho? Não pode. Porque o irmão veio ali que é pecado. Então o que você vai fazer? Se o irmão passar, ir embora, depois você vai lá no açougue e come carne de porco. Compra carne de porco e come. O sábado, ele está guardando o sábado? Deixa ele guardar o sábado. Não mexe com ele, não julga ele, não. Ele também não pode julgar você, dizendo que você vai para o inferno porque não está guardando o sábado. Você diz para ele: eu estou guardando sim um dia de descanso para o Senhor. O problema é que nós não guardamos o sábado, não guardamos dias nenhum, tá? Esse é o problema. Está quebrando o mandamento. O problema é a gente não fica betolado em guardar sábado. A gente não guarda um dia de verdade. Você tem que ter um dia de descanso. É o seu domingo? Domingo é dia do seu descanso? Que seja. Agora, se sacrificou o domingo, tem que ter um dia na semana. Tem que ter. Então, ele diz que eu não posso. Ele diz: eu sei que tudo é limpo, eu sei que tudo que você pega ali, você apresenta para o Senhor e come. Mas tem gente que tem a mente fraca. Então, faz o quê? Não coma. Mas é pecado? Não é pecado. Então por que eu não posso comer? Porque o irmãozinho é fraco. A consciência do irmãozinho ainda é fraca. Ele não cresceu. Então recebe, ele diz: recebe os fracos na fé, não com dúvida, ou contenda. Cristo morreu por ele, cara. Aí o que você faz? Você quer forte? Faça de fraco, para não ser um escândalo para o irmãozinho. Entendeu? Por isso que não pode também comer galinha. Carne de porco, guardar o sábado. Galinha a molho pardo. Não, aí não pode não. Aí não pode não. Aí não pode não. Molho pardo não pode. Comi muito. Eu também. Nós não sabíamos, mas eu não sabia. Galinha molho pardo é feito. É por causa do sangue, né? Aí não Mas pode. por que não pode? Não pode. Nem Ela é aquele. feita comprando o sangue dela. Porque a palavra de Deus diz que a vida do animal está no sangue. A vida do animal está no sangue. Por isso que na Santa Ceia, um é o pão, representa a carne de Jesus, e o suco representa o vinho. O que você tem que fazer primeiro? Não pode comer os dois juntos. Um primeiro, senão mistura carne com sangue. Não pode. Então, gente, aí vem outra coisa aqui, verso 20: não destrua por causa da comida a obra de Deus. Verdade que tudo é limpo para os limpos, mas mal vai para aqueles que fazem um escândalo. Bom é não comer carne nem beber vinho. Ele não está proibindo. Ele diz: bom é não comer carne nem beber vinho. Ou fazer qualquer outra coisa que leva o teu irmão a três coisas. Aí, que leva o teu irmão a três coisas: tropeçar, escandalizar e enfraquecer. Então ele diz: olha, se o irmãozinho não aguenta tomar um vinhozinho, não toma não. Na frente dele, não toma não. Então pode beber? Ele não aguenta a carne de porco, não come não. Ele no sábado, você fala: meu amigo, eu tinha um dia da semana, no sábado, é terça-feira, para mim é sábado. É santo, é abençoado, é do Senhor. Eu estou em paz, eu estou seguro disso aí. Mas você vai para o inferno, está quebrando. Não, cara, estou tranquilo. Seja seguro no seu próprio coração, estou tranquilo. Então ele diz que qualquer outra coisa que eu faço que leva meu irmãozinho ao quê?
tropeçar, ele não caiu, mas ele deu uma balançada. Escandalizar. Os fariseus ficavam escandalizados com Jesus, sentado na mesa, ficando pecadores. E enfraquecer. Os fariseus ficavam assim: o mestre de vocês é comilão e bebelão de vinho. Rapaz, o mestre de vocês bebe um vinho lindo. Aí, gente, ele vai dizer o seguinte, verso 22. Tem tu fé que pode fazer isso sem o seu coração te condenar? Tem fé? Você tem? Tenho. Então tem isso você mesmo, cara. Com Deus, pra lá. Não precisa fazer isso perto dos outros. Tem você mesmo com Deus. Achou aí, gente? Mas bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Agora, se você está aguardando a terça-feira como se fosse seu sábado, mas lá no seu coração, rapaz, será que vai dar inferno esse negócio? Não, estou quebrando um mandamento. Eu não estou adulterando, mas estou quebrando o sábado. Faz parte do mandamento, faz parte dos 10. É como se estivesse adulterando, porque é um dos mandamentos. Ih, rapaz, então você não está seguro no seu coração. Então, assim, se você faz alguma coisa, a sua mente, seu coração não te condena e a palavra de Deus não te proíbe, ela apenas te aconselha. Bom, te aconselha. Verso 23. Mas aquele que tem dúvida, se comer ou beber, está condenado, porque não faz por fé, faz. E tudo que não é por fé é o quê? Pecado. Não tem nada. Se for por fé, é pecado. Vamos lá. Então, irmão, é complicado, não é? Você é livre e ao mesmo tempo você é preso, mas não é preso pela palavra, é preso pelo quê? A tradição. Ou daquela denominação, entende? Ou do irmão, cada tradição. Não, aqui nós não permitimos tomar vinho, aqui nós não permitimos ir na praia, aqui nós não permitimos guardar um outro dia que não seja o sábado, aqui nós não. Entende isso? Aí você está preso tudo ali, mas não pela palavra. Jogar bola, ver um futebol, toda coisa, tá? 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Corre, gente, corre. 1 Coríntios capítulo 8. Olha só a liberdade, por causa do amor ao irmão. Achou, gente? 8, verso 1. Ora, no tocante às coisas consagradas aos ídolos, sabemos, sublinha a palavra, sabemos. É como pode dizer, gente, eu sei, nós sabemos que todas as coisas é de Deus, nós sabemos, nós temos conhecimento, nós temos Bíblia, nós sabemos. Achou, gente? Sim. A ciência incha, mas o amor edifica. De novo, segura essas duas coisas. Ao mesmo tempo que você tem conhecimento, e o conhecimento faz o quê? Liberta? Sim. Conhecimento liberta. Aí tem junto dele o quê? Tem o quê do lado aí? O amor. Você fala, eu tenho conhecimento, me liberta. Uau! É mesmo, rapaz? Aí vem o amor e fala assim: bom, se o seu conhecimento leva o irmãozinho a se escandalizar, a tropeçar ou enfraquecer, então seu conhecimento só é algo que vai te inchar, mas não vai edificar, porque só o amor edifica, o conhecimento só te incha. Aí você está dizendo, agora não. Só te incha. E vem Paulo tentar dizer para a gente aqui o seguinte: entre os dois é melhor que você fique com amor. Com amor. Entendeu? Então o amor incha, mas o amor o quê? Dizem? Edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, não sabe ainda, como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido. Olha o trocadilho que ele faz. Ele diz: ó, você diz que tem conhecimento de Deus, mas você não ama. O outro irmãozinho, ele não tem conhecimento de Deus, mas ele é o quê? Ele ama. Aqui você tem sabedoria para ter conhecimento de Deus. Aqui o irmãozinho que não tem conhecimento, mas Deus conhece ele é conhecido de Deus. Pegou a outra que ele fez. Aqui você está indo buscar conhecimento de Deus. Aí tem muitos irmãozinhos que não vêm buscar o conhecimento,
mas são irmãozinhos que têm fruto do amor de Deus na vida deles. E Deus conhece ele. Vou ler de novo o texto. Mas se alguém ama, verso 2: se alguém cuida saber, olha aí, saber, não sabe como convém saber. Então alguém buscou conhecimento. Agora vem lá. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Então você pode ter o conhecimento e amar a Deus. Porque se você tem conhecimento e ama a Deus, você vai amar quem? Quem? O próximo. Aí você vai sacrificar a sua liberdade por causa do próximo. Porque você ama a Deus. Mas o irmãozinho que não tem o conhecimento que você tem, mas ele ama a Deus, ele é conhecido de quem? De Deus. De Deus. Se você faz ele tropeçar, se escandalizar, se enfraquecer, você vai arrumar problema com Deus. Você viu ou não o que ele está falando aí? Você vai arrumar problema com Deus. Porque Deus conhece ele. Meu filho, você está meio cambaleado. O que aconteceu? Nossa, eu vi uns negócios aí e tal. O irmãozinho e tal. Vamos lá. Verso 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos nada temos demais, e se não comemos nada nos falta. Mas vedes que essa liberdade, sobrinho, essa liberdade. Paulo falou assim: rapaz, se você parar de fazer isso, escandaliza seu irmão, enfraquece seu irmão, se você parar de fazer isso, vai trazer um prejuízo para você, se você parar de fazer? Não disse, não vai, né? Se você fazer, aí ele vai dizer o seguinte: mas vê se essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então você tem uma liberdade, mas se essa liberdade que você tem enfraquece o irmãozinho, escandaliza o irmãozinho, faz o irmãozinho tropeçar, é complicado, não é? Aí você pergunta: pode tomar vinho? Eu falo: você quer saber a Bíblia ou você quer saber a tradição? O que você quer? Então vamos fazer logo o seguinte: não pode, o RI proíbe. Não, mas e a Bíblia? Não, é Bíblia ou RI? Compreende isso? Então já corta de vez. E eles cortam mesmo, já cria contradição com mandamento. Se quebrar, dá inferno, dá disciplina e exclusão. Mas se a palavra de Deus diz o quê? Aí é outra coisa. Você viu lá atrás que eles pegaram a tradição e jogaram como mandamento e invalida o que Deus disse, não proibindo, entende? Mas eles proíbem. Invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição. É isso aí. Porque, verso 10, porque se alguém vir a ti, que tem ciência, você tem sabedoria, você tem conhecimento, você sabe que não é pecado, que você pode fazer, sua consciência não te condena, sentar à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ele diz: imagina, você vai no templo pagão, você vai lá na igreja católica, chama a igreja católica lá, né? E o templo budista, você vai lá ver o Buda lá do negócio lá, que nem é onde o Buda. Hoje é o Buda aqui, gente. Fez uma Buda hoje fundão. Você vai lá, aí você está lá, pá, admirando o Buda, olhando: rapaz, esses engenheiros são guetados. Rapaz, que construção enorme os caras fizeram. Passa um irmãozinho na BR de carro, te vê lá, meu irmão. Verdade. A consciência dele, a mente dele, Mas ele pecar. vai fazer ele pegar. Você está lá varando sua casa, sentadinho com sua esposa, tomando uma tacinha de vinho, ouvindo uma música não gospel, secular, com letra de qualidade. Passa um irmãozinho embaixo de ver ali. Desviou. O que ele está dizendo? Você tem liberdade, mas tem que aprender a conciliar a sua liberdade com o amor. O amor por quê? O irmãozinho. E o amor vale mais. Então, mesmo que você é livre, você é o quê? Preso. Aí ele vai dizer aqui, ó, verso de número 11: se pela tua consciência, você tem ciência, perece o irmão fraco,
e Cristo morreu por ele. Então ele diz, olha, ele vai ver você fazendo aquilo, ele vai perecer, vai desviar, vai para o inferno, vai enfraquecer. E Cristo morreu por ele, cara. Cristo morreu por ele. Sacrifica-se também. O quê? Sua liberdade. Entendeu? É fácil não, meu irmão. Fácil não. Aí diz mais ainda, verso 12. Ora, pecando assim, é pecado, é pecado, sublinha aí, é pecado, pecando assim, contra o irmão, ferindo, olha aí, a sua fraca consciência. Rapaz, mas Jesus é o cara que tem a mente fraca, Jesus. Rapaz, é complicado, né? Colocar isso na cabeça dele, cara. Toda a tradição, você não consegue tirar isso não, cara. Você vai fazer o quê? A pecar? Usar sua liberdade para pecar? Fazer o quê então, Senhor? Não come carne, não bebe vinho, não vai na praia, não corta o cabelo, não usa barba. Não faça isso! Por quê? Porque se fizer, você vai matar o irmãozinho. Você ama o irmãozinho? Olha, eu amo a Deus, pelo amor de Deus, me fala mais. Mas então tá bom. O seu amor vai edificá-lo, ele vai crescer, vai chegar uma hora que ele vai crescer, e vocês dois vão estar no mesmo nível. Mas sempre tem gente chegando nova, não tem? Meu pai. Verso 13: pelo que se a comida escandaliza meu irmão, eu nunca mais comerei. Fácil não. Aí, capítulo 10, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Nós vamos estudar essas cartas aqui, tá? Nós vamos estudar essas cartas. Achou 2 Coríntios capítulo 10? Ixi. Não, é 1 Coríntios, gente. 1 Coríntios, perdão, é lá mesmo onde a gente estava. É porque aquela história começa lá no capítulo 8 e vai até o capítulo 10. Eu não vou mexer até o 10 não. Mas vamos aqui. Capítulo 10, verso 25. Não, 10, a partir do 23. Eu quero 25, mas eu vou pegar o 23. Você vê a questão da sua liberdade. Todas as coisas estão lidas, sim ou não? Sim. 10, 23, 1 Coríntios. Por que todas as coisas são listas para você? Porque você tem isso ali? Verdade. Mas ele diz, mas nem todas as coisas faz o quê? Convém. Todas as coisas te é lista, mas nem todas as coisas edificam. O irmãozinho lá no cuidado. Ninguém busca o seu próprio proveito, satisfação. Não. Ninguém busca o seu próprio proveito, satisfação. Eu tenho que dar prioridade para quem? O irmãozinho. Mas eu não é permitido? Tudo é lícito, é permitido. Você pegou o contexto aqui? Eles pegam esse contexto aqui para jogar para o mundo, para as coisas do mundo. Mas Paulo está falando entre irmãos, para entre irmãos. Sua liberdade entre os irmãos. Ele diz mais, verso 25: comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar, por causa da consciência. Então, meu irmão, você chega lá e come de tudo que tem lá. Tudo que tem lá. Aí alguém fala, mas se alguém falar bem assim, ó, tá aí no verso 27, mas se o infiel falar bem assim, te convidar para você ir na casa dele, comer de tudo que ele colocar diante de você, sem perguntar nada. Tá no verso o quê? 27. Mas você foi lá na casa do macumbeiro, te convidou para você comer na casa dele, e na hora que ele colocou um prato para você, na hora que você vai comer, ele fala assim, rapaz, eu consagrei para o santo tal. Aí no verso 27, verso 28. Mas se ele falar isso aqui foi consagrado, o que ele diz? Come ou não come? Não coma, porque agora você tem consciência de aquilo ali, que aquilo ali foi consagrado. Nossa, forte, né? Entendeu? A balinha de costa das minhão, posso comer? Não. Pode. Se alguém te dá uma balinha, minha balinha, meu irmão, eu como. Coma, que é uma maravilha. Mas se alguém falar assim, pai, essa balinha aqui eu ganhei ali do Cosmo, do Damião. Mas você já sabe que é do Cosmo do Damião, não, você vai comer? eu tô falando assim, cara, vamos supor, eu passo 2, 3 dias, o cara tem um pacote de bala lá ainda, lá na casa dele, lá.
Mas tome cuidado por causa da consciência do irmãozinho. A consciência do irmãozinho. Se o irmãozinho disser, aí você diz, não, tudo bem, é verdade. Que irmãozinho chato. Tudo bem, irmãozinho. Verdade. Se fosse irmãos. Finalizando, verso 10, verso 28. Mas se alguém vos disser isso, foi comido, não coma, porque agora você tem conhecimento daquele que te advertiu. Nós sabemos que a terra é do Senhor e que tudo que existe é do Senhor. Pô, nós sabemos, alguém pegou e consagrou aquilo para o cão. Digo, porém, a consciência, não a sua, mas a do irmãozinho. Ai, que irmãozinho. Aí, ó, verso 29. Ele disse: você tem consciência que aquilo dali é do Senhor, você tem consciência. Você pode pegar aquilo dali, a balinha no corpo das leão, e falar: Senhor, muito obrigado por essa balinha. Senhor, em nome de Jesus, faça tudo bom aqui, e coma. Aí ele está dizendo: você tem consciência que tudo é do Senhor, a terra e toda a sua plenitude. Mas ele disse: mas digo, porém, a consciência não a sua, mas a do outro. Por isso, a minha liberdade pode ser julgada pela consciência do irmão. Complicado, não? Sua liberdade vai ser julgada. Sua liberdade vai ser julgada. Liberdade que a Bíblia te dá, mas ela vai ser julgada. Por causa da consciência do irmãozinho. Então você faz o quê? Pega a balinha, coloca no bolso, uns 10 quilômetros, Senhor. Suave seja. E se tiver consciência para comer, você come. Agora, se não tiver, se comer, está em pecado. Tá lá. Tudo é por fé, é pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só concluindo. Verso 31. Portanto, conclusão, resumindo. Que comais, que bebais, ou que você faça qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Isso que você faz, isso que você faz, glorifica a Deus? Não glorifica? Então para de fazer. Entendeu? Glorifica a Deus? Continue fazendo, mas longe do irmãozinho. Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu comecei a fazer o curso de teologia, eu vinha com a minha Bíblia católica. Ela também tem esses mesmos... Estou perdido nas horas aí, gente. 9,52. Ela tem os mesmos dizeres daqui, dessa parte? Mesma coisa. Sério? Tá lá. Gente, fechamos hoje? Só que parece que o Salmo 91 não é 91 deles, é 92, parece. 113 mais 115. Bora aqui, gente. Finalizando, não sei se vocês conseguiram pegar esse paralelo final que eu fiz. Os fariseus querendo colocar os discípulos de Jesus no meio da tradição deles. E os discípulos de Jesus não estão nem aí para a tradição dos fariseus. Por que não faz os seus discípulos o que os antigos nos ensinaram? Porque são discípulos de Jesus, eles são libertos. Eles conheceram a verdade libertou. Mas aí vem Paulo agora, falando para a igreja, dizendo, fique na liberdade como que Cristo te libertou, mas entenda que a sua liberdade, ela pode ser julgada pela consciência do outro. Se a sua liberdade está levando o outro a se escandalizar, a tropeçar, a enfraquecer, então pegue o seu conhecimento, porque você ainda não tem conhecimento, você ainda não sabe de nada. Por quê? Porque o amor é maior. O amor permanece. E Cristo morreu por ele. Amém? Mais um capítulo. Capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15 de Romanos. Capítulo 15 de Romanos. Achou? Você lembra o capítulo 14 ainda, gente? Acabamos de ler o capítulo 14? Você lembra? Acabamos de estudar o capítulo 14 de Romanos? Fala aí sobre a... Eles colocaram o capítulo na nossa Bíblia em versículo, ajudou bastante, que a original não tem capítulo nem versículo. Mas a história não acabou no verso 23 do capítulo 14 de Romanos, não acabou. O capítulo 15 deveria ser verso 24. Entendeu ou não? Qual capítulo que eu vi aí? Romanos 14, 23 termina. Nós vamos ler agora Romanos 14, 24. Aí você fala, não tem 24.
Tem 15. Que eles colocaram esse capítulo aí, mas a história não acabou ainda, continua na história. Mas, tá vendo mais aí? Tem continuidade do que ele tá falando anterior. Subir-se mais aí, tem que entender que tem continuidade aí no capítulo anterior. Senão você vai entender, apesar que ele tá falando de outro assunto aqui, não tá. Mas nós que somos fortes, ó glória, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar nós mesmos. Eita glória! Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que é para edificação. Porque Cristo não agradou nem a ele mesmo. Muita pancada, né? Debate dele. Depois que colocou Cristo aqui no meio, rapaz, você é discípulo de Cristo, né? Então, siga os passos dele. Então, às vezes fala assim, suportar o irmão, e muitas vezes suportar o irmão, você tem que entender. Como você entende suportar o irmão? Você entende isso? Hã? Aguentar. Você lembrou, né? Você lembrou? O que é o suporte, Dalmo? Suporte. Para quem sabe o suporte, Dalmo? Para ajudar, segurar. Segurar. Manter. Esteio. Suporte. Você vai pendurar a televisão ali? Vai pendurar a televisão? Vai. Tem que ter o quê? Suporte para segurar o peso. O que Paulo está falando? Tem que suportar o irmão. Então, suportar não é no sentido que ele está achando aqui. Não. É carregar o irmãozinho, cara. Ele é fraco, gente. Ele carrega. Você é forte? Carrega ele. Com esteio. Não colocar ele no colo. Carregar ele. Até ele conseguir caminhar. O amor Igual a ovelha das quatro. Carregar no amor. Suportar no sentido de carregar mesmo. Amém, gente? Então terminamos. Ó, semana que vem já é matéria 9. Isso é matéria 9. Matéria 9. Bem não, hein? Tem que dar reta final. Até a página 35 a gente termina a apostila já na matéria 9. Rapidamente, na aula de hoje, o pastor Marco, mais chamou sua atenção, dúvida, pergunta, fala pra gente. Tá, rapidinho. Mateus 23, rapidinho, vocês, só por cima. Então, a gente colocou um quadro aqui, você não vai pegar isso. Mateus 23, rapidinho, olha que profundidade tem lá pra gente, rapidinho. Por cima, rapidinho. Você vai pegar isso aqui primeiro, para arriscar sua vida. Vamos lá. Mateus 23, rapidinho. É porque eu entrei nessa área aqui, porque eles me pediram, mas o meu conteúdo aqui foi finalizar. Achou? Mateus 23? Sim. Ó, verso 1. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Quando fala cadeira, subia a palavra cadeira. É como se eles fossem o maioral, se achasse, entendeu? Os bons interpretadores da lei. Ó, verso 3. Observai, pois, praticai tudo o que eles disserem, sobrinho, mas não procedai conforme as suas obras, porque eles ensinam, mas eles não praticam. Olha falando dos fariseus. Eles ensinam, mas eles não praticam. Anotou, gente? Sim. Eles ensinam, mas eles não praticam. Então Jesus está falando o seguinte, ó, eles ensinam a palavra, eles têm conhecimento da palavra, só que eles não praticam a palavra de Deus. E tem mais. Verso 4. Coloca os seus ensinamentos pesado e difícil de suportar, de carregar, lembra do jugo? Põe sobre os homens, eles nem com o dedo querem o quê? Ajudar. Forte, não? Nós falamos um monte de jugo aqui que eles colocam em cima da gente. Um monte de jugo que eles colocam. Um monte de jugo, não pode. Não faça, não toque, não mova, não pode, não vá. Um monte de fardo pesado que eles colocam. Então Jesus diz, ó, pratique o que eles estão ensinando. É verdade. Mas tome cuidado que eles colocam os outros ensinamentos aí que não vêm de mim. São fardo pesado que não consegue suportar. Ele está falando aqui da tradição. Porque o fardo de Jesus é leve e suave. Então ele não está falando dos mandamentos, está falando da tradição deles. Aí diz mais.
Fazem todas as obras, aí subiu 5, ó. Fazem todas as obras com qual objetivo? Subir então. Tudo que eles fazem é orar, jejuar, dizimar. Tudo que eles fazem tem propósito: ser visto, ser aplaudido, ser glorificado. Pensa em um grupo religioso que deixava Jesus bravo. Grupo religioso. O pessoal deixava Jesus bravo. Grupo religioso. Verso 5, verso 6. Amam os primeiros lugares nas cadeiras. Imaginou? Se você convida ele para cantar na sua igreja, pregar na sua igreja, se você não chamar ele para cima do altar, ele desvia. Desvia. Verdade, já viu? Quer destaque, quer você não citar o nome dele, rapaz. Ó, amam a saudação nas praças. Ô meu irmão, paz do Senhor. Irmão não, aqui é pastor, amém? Pastor. Ama a saudação. Como é o seu nome? Pastor Flávio. Mas o nome é pastor, fulano de tal, é mesmo, o nome é pastor, né? Verso 8. Vós, porém, não quereis ser chamado de mestre, não quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber quem? Cristo. Vocês têm que querer ser chamado de quê? Irmão. O que é mestre aí? O que ele está dizendo é o seguinte: mestre aí é o título. Pastor, presbítero, diácono, é título. Ele diz: você não tem que ficar pegado a título, tem que se apegar a ser o quê? Irmão. Somos conhecidos não pelos títulos, nós somos conhecidos porque somos irmãos, amamos uns aos outros. Pegou? Amém? Verso 9: a ninguém na terra chamai de pai, porque um só é o vosso pai. Então calma aí, eu não posso chamar meu pai de pai? Não, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: é que as pessoas ficavam dependentes deles. É como se eles fossem o pai das pessoas. Preciso de uma oração. Vou procurar meu pai na fé, pastor, apóstolo, paternidade, né? Aí fica dependente. Ah, eu quero comprar um carro, comprar uma casa, eu quero ir viajar para tal lugar. Vou procurar meu pai. Meu irmão, você tem um pai superior, pelo amor de Deus. E vem de liderança que faz com que as pessoas se viram presas deles. As pessoas não conseguem fazer nada sem antes consultar o profeta, consultar a pessoa, entendeu? Não. Ninguém segunda-feira. Ficam presa, literalmente. Então, nesse sentido aí, tá? Não preenche suas carências em paternidade, preenche em Deus. Tá? Verso o quê? 10. Nem vos chamais mestre, já falei sobre o título aí, né? Verso 11, por quê? Porém, o maior dentre vós será o quê? O servo. Não adianta você ter um título se você não é servo. Por isso que vocês são irmãos. Todos vocês são a mesma coisa, é irmão. Não tem esse negócio de é irmão, mas esse aqui é pastor. Irmão, nós somos irmãos. Entendeu? Ele está quebrando esse negócio de título aqui. É isso. Aí está exaltar-se a si mesmo, versos 15, aí vai, gente, vou parar por aqui. Sobre o dízimo. Vou falar sobre o dízimo, né? Rapidamente, o dízimo. É proibido dar o dízimo? Não, olha aí, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, porque dai o dízimo de 3 coisas: hortelã, coentro e o cominho. Eles dão o dízimo, mas eles menosprezam também 3 coisas: a lei, juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer o quê? Essas coisas. Quais coisas? Dá o dízimo, mas sem omitir aquela quem? A misericórdia, o juízo e a fé. Ele está proibindo dar o dízimo? Ele está indo contra? Não. Ele está dizendo: não adianta nada você dar o dízimo, mas se você menospreza a fé, a misericórdia e o juízo. Deve fazer essas coisas. Dá o dízimo. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Mas não menospreze a fé, a misericórdia e o juízo. Aí eu te pergunto: a fé e a misericórdia está valendo ainda hoje? Sim ou não? A fé, a misericórdia e o juízo está valendo ainda hoje? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que então o dízimo não está? E deveis fazer essas coisas. Que coisa? Fé, misericórdia e juízo. E também dízimo. Então ele não foi contra isso aí. O problema deles é que eles gostavam sempre de demonstrar uma santidade através das coisas, mas
Jesus, quando entrou em cena, falou que eles eram sepulcros caiados, pintado por fora, né? Olha o verso 27. Pintado por fora de cal, mas por dentro estão cheios de ossos humanos. Chega por hoje. Amém, gente? Aprendemos então um pouquinho sobre esses fariseus, esses religiosos do tempo de Jesus. Era o inimigo. Eles mataram Jesus, né? Esse pessoal tentou matar Jesus e conseguiu matar Jesus. Tá? Conseguiu matar Jesus. Conseguiu.